Olha, um projeto luta contra a obesidade infantil e está ali revolucionando a vida de muitas crianças de escola em tempo integral no bairro de Adrianópolis. Nós vamos conhecer esse projeto agora. Segundo a Associação dos Obesos do Amazonas, uma em cada 3 crianças está acima do peso. O premiado professor de Educação Física, Jairo Araújo, criou um projeto que visa combater essa doença, agregando com a vontade de influenciar os alunos para a reciclagem dos livros usados durante todo o ano. Aqui eu possuo alunos, filhos, uma advogada, filho do Gari. Ou seja, é uma diversidade econômica grande e jamais o projeto poderia ser excludente. Então eu pensei em fazer eles os livros consumíveis, que são livros que o MEC eles nos dão, né, para a escola, e os alunos podem riscar, recortar, e no final do ano acabam ficando amontoados na biblioteca, vira toneladas de lixo muitas vezes. O step, que normalmente é usado em academias, fabricado em couro, borracha, madeira e até ferros, aqui na instituição é substituído por cadernos, que são colados uns aos outros e que auxiliam em diversos exercícios. São 2 torres de livros, você junta ele, você precisa de fita e você precisa de uma régua para medir 8 centímetros. Esse step você vai usar para dançar, para perder alguns quilinhos, como o professor fala, e isso é muito importante. Nessa escola de tempo integral localizada no bairro Adrianópolis, as aulas de educação física acontecem com muita frequência. Porém, o uso dos steps feitos com livros tem animado muito mais os alunos que adoram as coreografias. Por aqui teve criança que já perdeu 3 quilos apenas com esse exercício. Heloísa, me fala uma coisa, quantos quilos você perdeu? 3 quilos. E você gosta dessa prática? Sim. E o que você acha de fazer exercício assim de forma diferente, coreografado? Eu acho bem divertido. Além da perda de peso, muitos alunos já apresentam melhorias no estilo de vida. O combate contra a obesidade não é só o estético. Existem crianças que elas não conseguem perder peso, mas que antes não conseguiam dormir bem devido à dispneia do sono, que é respirar ofegante. Muitos pais relatam que isso melhorou. Também ganho, aumento de colesterol do bom. Daniel, me fala o seguinte, o que mudou depois dos exercícios na tua vida, no teu corpo? Agora eu consigo respirar muito melhor do que antes. Tu gosta dessa aula? Uhum. Por que você gosta dessa aula? Porque é muito divertida. Olha, tá certíssimo. Fazer exercício é uma das melhores formas de prevenir uma série de doenças. E agora a gente continua falando de saúde, porque está no ar o quadro Viva Bem. Bom, agora a gente vai acompanhar o caso do Miguel, de 9 anos. Gente, ele está com catapora. Priscila, quando você descobriu que o Miguel estava com catapora, ele estava com o cartão em dias de vacina, inclusive tinha acabado de dar um reforço na escola. Isso. Foi assim, eu não acreditaria que fosse a catapora por ele ter tomado, pelo cartão dele de vacina estar em dia e ele ter acabado de tomar um reforço, né? Ele começou com uma dor de cabeça forte, dor abdominal, eu mediquei com paracetamol, né? Ele amanheceu bem, mandei para a escola. Aí chegou na escola, por volta de mais ou menos 10 horas, 10 e meia, eles me ligaram, falando que era para buscar ele, porque ele estava com catapora. Você, inclusive, utilizou também, aí trouxe para casa e começou todo o tratamento. Trouxe para casa, levei ao médico, a primeira coisa que eu fiz foi levar ao médico. Lá o médico receitou uma pomada, né, e antialérgico. Foi com que eu comecei. Pomada, toda vez aí passei para ele, toda vez deixava a pomada perto dele o tempo todo. Coçou, não era para ele coçar com a unha, porque solta um líquidozinho e se cair propaga, né, as feridas. Então ele coçava já com a pomadinha no lugar. E tanto que foram muito no rosto, foi onde mais se concentrou. Tanto que agora vocês olharam o rosto dele, está bem menos, porque ele coçava já com a pomadinha. E em contrapartida, eu usei
é uma receitinha caseira bem antiga, lá do tempo da vovó, que é o permanganato. Eu dei banho de permanganato nele, melhorou a noite, a primeira noite que eu não tinha comprado, ele passou a noite inteira se revirando, coçando. Então, aí eu lembrei disso, eu dava o banho nele à noite, ele dormia a noite inteira, tranquilo. E aí agora ele já está bem melhor. Não deu nem 7 dias, ele já estava tá bem melhor. Ele está com muito poucas pintinhas, né, meu filho? E aí já deu para acalmar também o coração, né? Porque, nossa... É um sufoco, é um aperto, porque o primeiro sintoma foi uma dor de cabeça forte, uma dor na nuca forte, logo você já imagina que é uma coisa mais grave. O que você pensava que era? Eu já fui logo pro extremo. Mãe, já imaginei logo uma meningite, sabe? Eu não imaginei uma catapora, porque ele é vacinado, as vacinas em dia. E aí hoje, inclusive, você tem até tem a pequena, né? Tem pequena. Aí o coração fica na mão. Mas Deus abençoar, ela também tem o cartão dela de vacina, graças a Deus, em dia. Falo, gente, é primordial cuidar, é primordial tirar aquele tempo para levar para dar a vacina, se conscientizar com o cartão de vacina em dia, porque eu acredito que se ele não tivesse com o cartão de vacina em dia, poderia ser pior. Né? Poderia ter se alastrado, poderia ter dado, apesar de ser uma doença infecciosa, ela é também contagiosa, né? Poderia pegar por várias outras pessoas. Então, o primordial é vacinar. Na hora eu sentia coceira, queria coçar, porque não resistia, né? Porque a coceira é forte. A gente vai lá e tenta coçar. Aí acaba arrancando a ferida, aí fica lá. E aí os teus outros coleguinhas tiveram também catapora? Tiveram 3 amigos meus. A Giovana, o Renan e o Lucas. Todo mundo tá com catapora. E você, mãe? E agora sou eu. E agora já melhorou mais? Melhorei, graças ao permanganato. E a tua irmãzinha? Vocês dois são inseparáveis. Será que ela vai pegar também? Não. Vai não? Não. Sabia. Olha só a situação, susto para a mãe, não tem como. A gente ouve falar aí da catapora, olha, há muitos anos, mas mesmo assim é um susto quando a gente percebe que o filho da gente está com a catapora. A catapora também é conhecida pelo nome de varicela. E aí, o que a gente vai fazer agora? Tirar as dúvidas de todo mundo de casa. Inclusive você aí pode mandar o seu questionamento pelo Facebook, tá bom? Magazine TV A Crítica, manda lá a dúvida que você tem sobre catapora e me conta se aí na sua casa as crianças já tiveram ou de repente até você teve depois de adulto, que foi mais ou menos o meu caso. Para tirar todas as dúvidas, quem está aqui com a gente é o Dr. João Pedro de Almeida. Seja muito bem-vindo. Ele que é pediatra e está aqui para esclarecer as dúvidas sobre catapora, né, doutor? Vamos tentar responder tudo. Doutor, me diz uma coisa. Existe uma época do ano em que a gente vê com mais frequência os casos de catapora? Porque às vezes dá essa impressão, que parece que quando surge, vem um caso atrás do outro. Tem sim. A catapora, na primavera, ela é muito mais intensa. Final do inverno para início da primavera, ela é muito frequente, né? Inclusive, ela ocorre em grandes surtos, já mais ou menos a cada 3, 4 anos. Não se sabe muito bem quais são as razões, mas ela ocorre em grandes surtos. Um número de ocorrência muito maior. Mas aqui no Amazonas nós temos uma característica. Catapora é uma doença de clima quente. E nós vivemos um clima quente 365 dias no ano, né? Então, a primavera é a estação que mais está propícia. Aqui, mais ou menos, começa entre agosto e início de novembro a incidência de casos. Existem os casos banais, que muitas das vezes a gente nem fica sabendo, porque muitas das vezes ou é diagnosticado em casa mesmo, por ser uma doença muito comum, ou então vai-se a um médico particular ou mesmo
ao sistema público, né? E não é uma doença de notificação compulsória, haja visto que ela é muito comum. E muitos casos são tratados corriqueiramente em casa e não se chega a ter notícia do quantitativo exato. É uma doença altamente contagiosa, viu? E vou pedir para o senhor explicar mais ou menos como é que ela se apresenta na maioria dos casos, porque a gente sabe que existem as exceções também. Nós vimos o caso aí do menino, né? Inicialmente, a catapora, ela tem sintomas totalmente inespecíficos. É aquela criança que naquele dia está com mal-estar, é a criança que está com febre, uma febrezinha baixa, a criança que pode vomitar, se sente cansada, está letárgica, quer ficar na cama. Quando então a evolução desses sintomas começam a surgir pequenas manchas que começam normalmente na face e da face elas vão descendo. E essas manchas avermelhadas, né, que nós chamamos aí de máculas, elas vão tornando-se diferenciadas. Ela tem estágios de desenvolvimento. A mácula, que é uma manchinha vermelha, ela passa então a ter uma formação mais elevada, como uma que é uma bolha. pápula. É uma pápula. Uma pápula, a gente a mãe chama de bolha, né? A bolha vem em seguida, que é a vesícula, que nós chamamos de vesícula. Essa vesícula, inicialmente, ela é líquida, tem um líquido claro, ela é vista como uma bolha clara. Posteriormente, ela surge um pouco um tom meio amarelado, que nós chamamos de pústula. E, finalmente, da evolução da pústula, vem aquelas famosas crostas. Mas no estágio inicial, o que nós vimos é a mácula, que é a mancha vermelha que vai se multiplicando. Mamãe vê num dia umas 10 espalhadas, no dia seguinte já tomou assim uma consistência maior no corpinho da criança. Então, esses são os sintomas que começam a direcionar para o diagnóstico clínico da varicela, né? E eu queria saber agora se existe uma idade em que ela mais acomete as pessoas e se é verdade que ela só dá uma vez. Bom, na realidade, ocorrer mais de uma vez é raro, tá? É raro, mas pode ocorrer sim, tá? Muitas das vezes, a gente até questiona um pouquinho o quantitativo de vezes que ela ocorre numa segunda vez. Nós achamos até que na primeira vez o diagnóstico não foi conclusivo, ou seja, de repente alguma lesão de pele por outra causa que levou o nome de catapora. Mas sim, ela pode ocorrer mais de uma vez. Existem situações. Existe uma situação também muito correlata que a catapora, quando você a tem, ela fica como se fosse um código dentro de você, né? E ela fica num período que nós chamamos de latência. Então, num futuro mais à frente, o que ocorre? Você, por uma situação de estresse ou alguma doença concomitante, elas podem surgir bolhas, bolhas novamente, que são já as vesículas, em quem já teve, que nós chamamos popularmente do cobreiro. Esse cobreiro nada mais é do que uma parte do retorno, que é o herpes zoster, que é o vírus, né, envolvido nessa situação. A varicela... Deixa eu só tirar uma dúvida. Então, é por isso que as pessoas dizem, às vezes, que a catapora estava recolhida. Estava recolhida. E, geralmente, quando dá fraquinho, as pessoas dizem, se der fraquinho, é capaz dela ficar recolhida e depois aparecer de novo mais forte. Mais ou menos isso. É um período de latência que ela ficou ali, né? E por uma questão imunológica, alguma situação que o organismo da criança está sofrendo, uma baixa imunidade, vamos colocar a criança que de repente se desnutriu, né? Criança que vinha bem, aí de repente por alguns fatores ela começou a ter perda de peso, ela ficou com seu sistema imunológico mais enfraquecido. Pronto, aí ela pode surgir. Pode aparecer novamente. Nessas situações que nós temos, muito raramente, volto a dizer, o retorno dessa catapora, mas não é comum. Num período de quanto tempo isso pode acontecer? Sim, pode acontecer em qualquer momento. Qualquer momento, não é período de 5 anos, nada disso, não. Não tem prazo estabelecido. Não existe um fator de idade previsto para isso. Lembrar que a catapora é uma patologia que vai acometer as crianças e adultos também, em todas as suas etapas. Sendo que os bebês, eles eles têm uma certa imunidade temporária por conta das mães que já tiveram a doença. É verdade, é difícil a gente ver em bebê muito novinho catapora, É muito raro isso acontecer, apesar de estar na casa e tal.
Olha, né? a gente tem inclusive uma arte agora, tá falando justamente dessa situação que o senhor falou. Um dos itens ali, ó, fala da transmissão, né, da mãe para o bebê e cita algumas formas, né? Isso é importante porque quando tem uma criança catapora, as mães ficam todas, né, com medo da criança pegar. E aí gostaria que o senhor citasse alguma dessas formas. Bom, a transmissão da varicela, da catapora, ela se dá de duas formas. Uma pelo contato direto. O contato direto é através da fala, pelas gotículas de salivas que são lançadas no meio ambiente. Essas gotículas contêm o vírus que vai contaminando, tá? Então, as formas diretas, uma pessoa como uma criança, quando espirra, ela está contaminando, ela está lançando milhões de partículas virais no ambiente. Então, por exemplo, uma criança numa escola, basta uma estar doente para que em breve, em um espaço de tempo muito curto, várias outras crianças adoeçam. Por quê? Por conta disso. É a respiração, é a transpiração, é a respiração, é os espirros, é a tosse, que vão fazendo com que essas partículas sejam lançadas. Quando a criança, então, adoece, essas vesículas que surgem no corpo da criança contêm o vírus. Ao romper e a criança passar a mão por coçar, ou então simplesmente por passar a mão, se ela pega um objeto, um brinquedo, e outra criança vem e usa aquele brinquedo, essa é a transmissão indireta. Ela vai ocorrendo pelo contato. A possibilidade de um abraço de um adulto que não teve catapora, né? E que, de repente, esse adulto, ao contato com essa secreção, coloca essa secreção na boca, ou mesmo pelo contato direto, aí, mais uma vez, esse adulto pode adquirir. Uma dúvida de mãe aqui, se é mito ou se é verdade, diz que quando estoura uma bolinha, onde escorrer aquele líquido, no corpo da própria criança vão surgir outras bolinhas. É verdade sim, isso? É verdade, Ai, é verdade. gente. Porque, como eu disse, a vesícula que está ali, ela contém material viral. Nela Então, mesma vai se espalhar. Vai se espalhar. Uma das formas mais comuns de produzir essa situação é a coçadura, o ato de coçar. E como é difícil a gente segurar as crianças para que elas não se coçem. Olha, elas se esfregam no colchão, né? Não tem como, elas sempre driblam. Então eu quero saber, então agora, doutor, como é que a gente trata essa catapora? Porque cada mãe tem um segredinho que é passado né, pelos avós. Afinal, o que é verdade e o que é mentira, qual a forma? A gente viu ali a mãe do Miguel na reportagem, ela disse que deu banho, né? Colocou na água o permanganato, que é um roxinho, que a água fica toda roxa, a criança fica de molho naquela água roxa, fica toda roxa também. Isso está certo ou está errado? Quais as formas de aliviar? O permanganato, ele é uma medicação antiga, muito usada, né? Na realidade, ele é usado como antisséptico. É justamente para evitar que a ruptura daquelas vesículas que vão espalhando o vírus pelo corpo sejam um motivo de infecção, não só de outras áreas do corpo da própria criança, mas para terceiros também. Aí você faz o uso do banho de permanganato. Tá? Alivia a coceira? Alivia. A coceira em si não alivia muito, mas impede esse mecanismo de transmissão. Aliviar a coceira. Então, o que a gente pode fazer? Tá? Nós, às vezes, orientamos a fazer o banho de papa de maisena. Pega água gelada, você mistura ali, passa na maisena no e passa, por aliviar. Também pasta d'água, não sei se ainda se usa, que é mais ou menos a mesma coisa. Também, né? O que se quer é produzir uma situação de refresco, de alívio imediato. Popularmente, as pessoas também têm o chá de sabugueiro. Chá de sabugueiro nada mais é que pegar o sabugueiro e acrescentar camomila, né? E fazer aquele chá e depois dar banho na criança. Para acalmar. Outra coisa muito popular é a arnica. Fazer o chá da folha de arnica, esfriar e a criança banhar com aquilo. Existem as pomadas de arnica. Né? Antigamente se manipulava isso, em casa mesmo se manipulava. Mas hoje em dia não, você compra na farmácia, você vai passando nas lesões para refrescar a pele. O importante aí é produzir ao máximo para a criança uma sensação de frescor, porque um dos grandes problemas é esse ato de coçar, que inclusive pode levar a complicações próprias. A gente vai já falar dessas complicações. Da catapora. A gente tem aqui uma arte sobre as formas aí de tratar a catapora. A gente vai colocar agora no vídeo para ver se a gente conseguiu pontuar todas elas. Mas nós falamos do coçar, né? Mas existem
outras situações que a gente utiliza. Você faz lança-mão de medicamentos antihistamínicos, né, orais, que é um antialérgico, popularmente, né? Para impedir aí a criança de coçar muito. Como prevenção, né, como tratar, a gente tem que prevenir, né, o desenvolvimento de situações infecciosas secundárias. Então, como nós colocamos aí na nossa arte, cortar as unhas da criança, extremamente importante, orientar a criança a coçar o local com o dorso da mão, nunca com a unha. O uso de luvas no noturno, porque dormindo a criança vai coçar mesmo, né? Não se aproximar de pessoas gestantes, né? Gestante ficar isolada, isolar de crianças de tenra idade, os bebês, né? Principalmente aqueles que a gente fora daquela faixa dos 6 meses, 8 meses, né? Que ainda não tem vacinação também, né? Aí ele fala também sobre o consumo de líquidos ali, né? Bastante isso, porque a questão da catapora, assim como as vesículas se fazem presente no corpo externamente, nós temos as mucosas. Nas meninas, vagina, tanto na parte de dentro, né? A boca é um elemento muito presente. E aí o que acontece? A criança não come, comer machuca. Então é onde a gente deve ter cuidado de ofertar alimentos mais frios para a criança. Mais fáceis, né, de engolir. A gente, inclusive, a diretora estava citando para mim que existem casos, né, de pessoas conhecidas dela que tiveram na garganta, que chegou a fechar, quase que fechar, não fechar, lógico, no caso, a garganta por conta das bolhas da catapora. Porque elas surgem, elas vão se espalhando com uma rapidez muito grande. Inflamam, incham também. E aí vão produzir reações localizadas. Então a amígdala, por exemplo, que é um órgão importante na defesa, ela acaba produzindo também um quadro secundário de infecção, que é raro, mas as amidalites fazem também muitas vezes presente, o que exige a entrada de antibiótico. É igual a pele, né? Existe uma patologia muito comum nas crianças que é o impetigo. O impetigo é uma lesão muito próxima, às vezes, muito parecida com um certo estágio da catapora. Mas qual é a diferença? A catapora não poupa a mucosa. O impetigo é uma lesão de pele, então ele fica mais restrito à pele e não faz esse acometimento da mucosa. Couro cabeludo também é uma área muito invadida, né, pelo vírus, né? E isso também traz aquela coisa da criança coçar, acaba contaminando, faz infecções secundárias, que depois a gente das vai complicações, abordar, né? Olha, as pessoas estão perguntando em casa, afinal de contas, se não for tratada da forma correta, quais as complicações que a catapora pode trazer? Pois bem, a catapora, né, como a gente está falando, ela é tratada, então, com os cuidados de prevenção, ela é tratada a pele com o uso de umidificantes, né, e protetores da pele, o controle de temperatura, o uso de antihistamínico, os banhos salvadores, né, são as situações. Bom, uma criança que se coça muito e que não houve um certo controle do ato de coçar, ela pode, por exemplo, fazer abscessos, né, localizados, ela pode levar a uma celulite, que é uma infecção de pele mais séria, né? Ela pode levar ao próprio impetigo, e essas lesões são importantes serem tratadas de imediato quando observadas, né? Por quê? Porque, por exemplo, o impetigo é uma lesão que pode levar a um problema renal. A glomerulonefrite difusa aguda é uma das complicações terciárias dentro do quadro da varicela. Você primeiro tem impetigo, que é uma infecção secundária virosa, e daí você pode ter outras lesões. Você deve tratar com cautela, porque, embora seja uma doença benigna, em 99% dos casos, ela tem 1% dos casos que as complicações podem ser até fatais. Daí é importante se estar atento, né, a esse controle da criança, né? Uma criança que mantém um quadro, que nós até estamos conversando, mantém um quadro febril, já no final do estágio da doença, ela preocupa. Será que ela não está fazendo? Às vezes a mãe pensa que está tudo bem, que está tudo sequinho, né? E achou que já sarou, né? Aconteceu um caso, inclusive, que eu relatei para o doutor, que aconteceu na minha família. A criança achava que já tinha, a mãe achava que já tinha sarado da catapora. Levou para um balneário, foram para um balneário, se divertiram, voltaram. E nos dias seguintes, a criança apresentou febre, a mãe achou que
foi um resfriado, alguma coisa assim. No E foi uma balneário, complicação, né? E infelizmente a criança veio a falecer, né? Foi... As encefalites virais, né? Elas são quadros muito comuns, muito comuns na criança de evolução ruim. Elas podem ocorrer e levar realmente a óbito, né? São as meningites virais, são as complicações, né, muito sérias. Inclusive, no adulto, é uma das complicações mais sérias associada à pneumonia. Então, passou ali o período inicial da catapora. No final, apresentou febre, a mãe deve estar preocupada, deve ficar atenta para isso? Ela deve fazer uma reavaliação com o profissional, tá? A fim de verificar se é alguma coisa nova que está acontecendo ou se tem ainda um vestígio da patologia, né, que está ainda com algum grau de complicação. Então, criança com cefaleia persistente, febre persistente, naquele final de catapora, naquele momento já das crostas, né, isso aí é preocupante. Uma outra coisa que é importante falar, que a gente estava no caminho, é as crostas, né? Muitas das vezes a criança, de tanto se coçar e tal, ela vai arrancando essas crostas. Isso é ruim porque a criança pode ficar marcadinha. Dependendo da profundidade em que essa pústula se fez, a crosta pode marcar um rostinho de uma menina. Ficou, a minha filha ficou. Ela hoje já tem mais de 20 anos e ela tem uma marca aqui e principalmente aqui, né? Ela tem parece uma medalhinha aqui, que ficou aqui em alguns lugares do corpo dela. Algumas demoraram quase 10 anos para assumir, outras têm até hoje, né? Então, para não ficar a marca, tem que ter cuidado para não arrancar ali. Não arrancar. A famosa casquinha, né? A casquinha, isso. O que é na infância, no outro dia, atendi uma criança que eu fiquei até com pena. Primeiro porque a forma com que a varicela se manifestou na criança, de intensidade muito severa, tá? Mas a criança estava toda marcadinha. A mãe, você percebia que a mãe não tinha muito recurso do conhecimento, a realidade é essa, veio também do interior e a criança era toda marcadinha. E a gente sabe que aquele tipo de lesão, uma boa parte dela será permanente, não vai desaparecer, né? Doutor João Pedro, só para fechar, porque eu tive catapora depois de grande, tive depois dos 15 anos, mas a minha não veio muito, apareceram algumas bolinhas. É verdade que na maioria dos casos, quando você tem depois de adulto, é pior do que em criança? Vem mais forte? É sim. Então, se você não teve catapora, né, e aí tá com os filhos pequenos em casa, cuidado, viu? É sim. A varicela, ela é um problema sério no adulto, por várias razões, né? E ela tende a ser mais intensa em seus sinais e sintomas. A gente não pode esquecer, né, que os adultos de hoje são adultos mais problemáticos do que os futuros adultos. Por quê? Nós não fomos vacinados lá atrás. Vamos falar de vacina, então? A vacina está disponível na rede pública para quem é e o que essa vacina é capaz de fazer? Por exemplo, a vacina, né, ela vai conferir uma imunidade que a gente não pode dizer que é 100%. Vacinou, não vai ter, não. A criança poderá até desenvolver a varicela, mas será de uma forma mais branda, de uma forma mais tranquila os seus sintomas do que naquela não vacinada. Né? Então a vacina existe na rede pública, ela é feita com a vacina tetraviral, com 1 ano e 3 meses, né? Numa única dose. Tetraviral porque ela é conjugada, ela não é sozinha. Ela vem junto com a vacina do sarampo, da rubéola e da cachumba. Tá? E depois, de 4 a 6 anos, é feita a dose de reforço. Tá? O grande problema nosso na tetraviral, e isso é um estudo que se é feito, é que ela é produzida à base de ovo. Então, crianças que têm alergia a ovo não devem fazer o uso da tetraviral. Entendi. Tá? Isso aí é uma recomendação, inclusive é uma coisa que nos postos de saúde o pessoal sempre procura saber. Quando há dúvida, manda-se para o Hospital Tropical, onde então no Hospital Tropical é feito todo um dado epidemiológico levantado para ver se realmente existe a suspeita disso. E aí existem opções. Tá? Existem laboratórios que produzem um tipo vacinal que não é a base de ovo. Aí acaba se caindo na rede particular quando não consegue ser suprida pela própria rede pública. Pronto, aí todas as informações para você. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Esclareceu muitas dúvidas que, inclusive eu, que já tive filho catapora, que já tive catapora, tinha dúvidas mesmo assim. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado pela presença. Tudo de bom para o senhor. Olha, vem comigo agora, porque eu tenho um recadinho bem especial para você de casa, viu? Olha,
Esse recado, inclusive, é para aquelas pessoas assim que estão querendo economizar. E aí estão fazendo o quê? Estão esperando a Black Friday? Você tá assim? Eu tô assim, eu tô de olho já nos descontos que virão por aí. E você de casa, quero saber agora. Você sabia que nós estamos na semana mais esperada no ano, não é não? Então, eu vou dar uma super dica para você que quer aproveitar ali os preços da Black Friday. Olha, a Globarium preparou as melhores ofertas para quem quer realmente economizar, assim, com produtos exclusivos e de qualidade, viu? Aproveita para presentear a família no Natal, que a Black Friday da Globarium vai somente até o dia 30 desse mês, é isso mesmo. E lá você vai encontrar Mizuno a partir de R$ 89,90. É isso mesmo que você ouviu, R$ 89,90. Olha, um modelo mais lindo do que o outro. E se você, minha amiga, quer dar aquele presente para o maridão, então aproveita que todas as chuteiras da Mizuno estão custando R$ 119,90. E tem mais, todas as Ipanemas, é isso mesmo, estão com 20% de desconto. Produtos da linha Coca-Cola, tem tênis, cinto e também bonés. Mochilas da marca Balboa, Wilson e de personagem com preços excelentes para adiantar as compras do Volta às Aulas da criançada, viu? Faça uma visita na Globário. A gente vai colocar aqui o endereço. É Rua Marcílio Dias, 82, no centro. Lá você encontra uma enorme variedade de produtos para você e para sua casa. É isso mesmo. Quer saber das novidades sempre em cima da hora? É só seguir o Instagram da loja para acompanhar as ofertas, viu? @Globário. Ou, se você preferir, é só adicionar no WhatsApp e tirar todas as dúvidas. Anota aí, 982341000. Vou repetir, 982341000. Então, já sabe, né? Black Friday é na Globário. Mas corre, porque é só até o dia 30 de novembro. Vou dizer pra vocês que eu fiquei apaixonada por essa de ursinho. Olha que coisa mais linda. Ai, 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 ai. Não cabe no meu pé. É de criança. Mica, deixa pra lá, viu? Vem pra cá que eu vou logo te contar o que vai ter depois do intervalo. Daqui a pouco a gente traz uma receita de um bolo pudim maravilhoso, daquele bem grandão, pra fazer bonito na sua mesa. Eu volto já já.